Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Nascimento e eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre a terapia crânio-sacral. Eu vi que teve um paper, né, de 2020, deixa eu só colocar aqui, isso, foi um paper de 2020 que saiu na BMC, Musculoskeletal Disorders, que é uma boa revista, falando sobre a atuação da terapia crânio-sacral em pacientes com dores crônicas. Uma revisão sistemática com meta-análise. Então, seguindo esse raciocínio do vídeo da semana passada, que eu falei sobre osteopatia nas dores lombares, né, nas dores lombares agudas e crônicas, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre dores crônicas e o tratamento de terapia crânio-sacral. Então, uma das primeiras coisas que a gente vê nesse paper é que o resultado foi muito favorável à terapia crânio-sacral em todas as análises que foram feitas no paper. E aí a gente tem que dissecar um pouco esse paper, como a gente fez naquele outro naqueles outros de osteopatia e dor lombar aguda e crônica, para conseguir entender como que eles chegaram nessas conclusões, tá? Uma das primeiras coisas que eu vou falar, e lembra sempre que depois que eu faço o vídeo, nos comentários eu coloco os links dos papers que eu citei, né, no vídeo, tá? Então a primeira coisa que eu falo é assim, ó, em 2016, na revista Plus One, foi feito um paper sobre a confiabilidade do diagnóstico e a eficácia clínica da terapia crânio-sacral. E nesse paper foi constatado que, e esse paper ele tem um erro conceitual, tá? O que acontece? Esse paper ele chama de terapia crânio-sacral cranial osteopathy. E assim, uma das coisas que a gente tem que aprender antes de começar antes de continuar esse vídeo terapia crânio-sacral é uma coisa, osteopatia craniana é outra, tá? Então assim, terapia crânio-sacral, o que a gente faz na terapia crânio-sacral? A gente regula os movimentos do crânio em relação aos movimentos do sacro. Tá? Então a gente faz um tratamento conjunto do crânio e do sacro. Quando a gente fala de osteopatia craniana, eu falo de um trabalho exclusivamente no crânio. Então, esse paper claramente foi feito por pessoas que não são do ramo da osteopatia, né? Não são desse métier, e por não serem desse métier da osteopatia, acabam juntando terapia crânio-sacral e osteopatia do mesmo bolo. Então depois eu vou fazer para vocês um vídeo específico sobre a osteopatia craniana, mas agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a confiabilidade da terapia crânio-sacral. A gente tem um problema muito sério na confiabilidade da terapia crânio-sacral. Por quê? Porque eu tenho que sentir com uma das mãos o crânio e com a outra mão o sacro. Então eu posso colocar meu paciente em decúbito lateral, posso colocar meu paciente em decúbito dorsal. Se eu coloco meu paciente em decúbito dorsal, minha mão fica por baixo do sacro e com uma pressão do corpo do paciente em cima, como é que eu vou sentir esse sacro se movimentar? E quando eu falo desse movimento recíproco que acontece entre crânio e sacro, eu também estou cometendo um outro erro conceitual grave para mim, que é o seguinte: eu tenho um tecido nervoso entre o crânio e a medula e entre o sacro. Esse tecido nervoso entre o crânio e o sacro, ele tem uma propriedade natural de distensibilidade. Então a gente sabe que um tecido nervoso, ele se estira de 15 a 50 a 70% do seu comprimento normal. Por exemplo, por isso que os testes neurais existem. Se eu tô com o meu braço na posição aqui para baixo, o meu nervo mediano tem um comprimento X. Se eu coloco na posição de um teste de Roger Biquelas, que é um teste neural de membro superior, o meu nervo mediano se estira, mas se ele não tem nenhum tipo de compressão no trajeto, se não tem nenhum tipo de crush, ele não vai ter nenhum sintoma executando esse movimento. Agora, se eu tiver algum outro bloqueio nesse meio do caminho, eu vou gerar, na posição natural, um estiramento já maior. Então, quando eu coloco na posição de estiramento máximo do teste, esse teste me gera positivo. Então, quando eu falo de terapia crânio-sacral, eu simplesmente ignoro essa fisiologia do sistema nervoso central, que quando eu tensiono as membranas, quando eu tensiono o crânio,
o sacro vai se tensionar. Só que não é junto, porque senão o tecido neural, ele é rígido e duro, e ele não é, ele é extensível. Eu tenho camadas, a camada do endoneuro é conjuntiva, então ela vai se estirar naturalmente. Então eu tenho uma adaptação entre um e outro. Então se você me falar que o occipital e o crânio se movimentam e depois de alguns segundos o sacro se movimenta, eu posso até acreditar. Agora, esse movimento dos dois juntos para mim é muito difícil de conseguir acontecer. Tá? Então, primeiro de tudo, a gente tem um problema de confiabilidade diagnóstica na terapia crânio-sacral. Esse é o primeiro problema. E esse paper simplesmente ignora essa ausência de confiabilidade numa outra revisão sistemática. Ele segue falando de resultados da terapia crânio-sacral. Então, esse paper que eu estou falando esse paper da confiabilidade é Reliability of Diagnosis and Clinical Efficacy of Cranial Osteopathy, a Systematic Review, publicado na PLOS ONE em 2016, tá? Depois eu vou colocar o link para vocês no primeiro comentário do vídeo. Agora, falando do paper principal desse estudo, até um gole de café antes. O que acontece? Esse paper tem publicado na BMC, Musculoskeletal Disorders. Ele fala Craniosacral Therapy for Chronic Pain, a Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Que interessante. Primeiro de tudo, ele está fazendo uma revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos controlados randomizados. Quando você vai validar um ensaio clínico controlado randomizado, a primeira coisa que você tem que fazer é, esse ensaio clínico, antes de ser realizado, ele foi registrado em algum lugar? A gente pode registrar o ensaio clínico aqui no Brasil, na plataforma Brasil, ou eu posso registrar esse ensaio clínico no clinicaltrials.gov. Mas se esse ensaio clínico não foi registrado previamente antes de ser executado, então, se a metodologia dele não foi registrada e aprovada antes desse ensaio ser colocado e realizado, né, colocado os pacientes e realizado, já é um viés. E esse critério, essa revisão sistemática não utilizou. Então, a maior parte dos ensaios clínicos que eles incluíram nessa revisão sistemática não tinham registro de clinical trial. Ou seja, não foram registrados previamente. Não tinham uma pré-aprovação de metodologia deles. Tá? Então já é uma primeira coisa para a gente prestar atenção, porque no título ele coloca de Randomized Controlled Trials, mas quando você vai ver, esses ensaios não estavam registrados prospectivamente, e isso é uma falha metodológica que gera o que a gente chama de viés. Para vocês entenderem o que é viés, vamos fazer um parênteses. Viés é, por exemplo, quando a Casa do Pão de Queijo publica um estudo sobre o pão de queijo. O que ela vai falar do pão de queijo? Ela vai falar que o pão de queijo é delicioso, que ele é saboroso, que ele pode ser utilizado no seu café da manhã, ou à tarde, ou à noite, quando você quiser. O que ela vai falar? Que o pão de queijo causa colesterol e que ele te engorda? Nunca. Então o problema é, quando você tem um viés, você tem uma resposta que vai mais para um sentido favorável do que para outro, ou para um sentido desfavorável. E aqui a gente percebe que quando você não registra adequadamente, previamente o seu estudo já começa com um viés, tá? Então vamos entender a metodologia desse estudo, tá? Vamos ver aqui como é que foram os critérios de inclusão desse estudo. Então aqui está o flowchart de como eles selecionaram. Então, deixa eu primeiro falar das palavras-chave que eu falei da outra vez e o pessoal gostou. Então eu vou falar das palavras-chave que eles utilizaram aqui, ó. Literature Search. Então eles procuraram no PubMed, em várias outras bases de dados, até agosto de 2018, né? E aí o que eles utilizaram? Eles utilizaram crânio sacral, crânio espaço sacral, e eles não descreveram, como aquele outro paper da lombar, eles não descreveram toda a fórmula de busca. Por quê? Porque se eles colocarem todas as fórmulas de busca, vai vir todos os papers, inclusive o que eles excluíram, que eram os que davam resultados contrários. Nós vamos entender isso depois. Então, na busca da literatura, a gente já fica um pouquinho preocupado.
E aí tem um outro dado aqui, que é o risco de viés dos estudos individuais, que eles simplesmente ignoram algumas coisas quando eles vão falar de risco de viés. Porque, por exemplo, alguns estudos que eu fui verificar, que foram incluídos na revisão, alguns participantes simplesmente desistiram do estudo, no meio do estudo. E esses pacientes, em vez de serem tabulados para você conseguir manter aquele valor de intention to treat, que depois eu vou explicar melhor para vocês isso, que precisa ser um vídeo só disso. Então, o que eles fizeram? Eles simplesmente, esses pacientes que não continuaram nesses estudos, foram excluídos. Então, por exemplo, imagina o seguinte: você tem um ensaio clínico, né? Você vai tomar um medicamento, você vai tomar um antibiótico, tá? Aí você tem que tomar esse antibiótico por 10 dias. Você tá com uma dor de garganta. Aí você toma esse antibiótico por 8 dias e os últimos 2 dias você vai viajar e você esquece de tomar os outros 2. Você melhora ou não? Às vezes você melhora, às vezes você não melhora e você precisa tomar os 10 dias de novo. E às vezes você realmente melhora. Quando você exclui um paciente que simplesmente... você tira os dados desse paciente que simplesmente não está indo mais no estudo, o que você está fazendo? Você não está contando esse cara que deixou 2 dias de antibiótico a menos. Ou seja, isso a gente pode chamar de intention to treat. Então eles não tiveram bons critérios de risco de viés nos estudos. E isso já tem que prestar um pouco mais de atenção quando vai analisar o estudo. Aí vamos lá no flowchart da seleção dos estudos. Então eles selecionaram nessas bases de dados que eu falei para vocês, nessa busca que está um pouco nebulosa aí, 540 estudos, tá? Então desses 540 estudos que eles selecionaram, eles ainda juntaram mais 2, que aí fica muito estranho, por busca manual. Então eles usaram todos, de um lado, eles usaram uma ferramenta para avaliar, onde eles encontraram 540 estudos e de repente eles enfiaram mais 2 estudos por uma busca manual, que não está descrita na revisão. Então tem uma busca manual que enfia mais 2 papers na revisão e a gente sabe, quando a gente vai fazer um forest plot, que é a meta-análise, 2 estudos podem fazer total diferença dependendo da quantidade de indivíduos que eles tenham selecionados. Então, já mais viés aí no estudo. Aí o que a gente tem? 300, dos 542, né, que era 540 mais os 2 manuais, 373 eram duplicados, ou seja, estavam em mais de uma base de dados. Isso é normal, porque às vezes tem mais de uma base de dados que está indexada no PubMed, e por causa disso você tem artigos em duplicidade, precisa ler com atenção para não colocar as duplicidades. 361 artigos foram excluídos, tá? Quando foi lido os títulos e os abstracts. Isso também é normal, porque tem muita coisa que mesmo com boas ferramentas de seleção, você precisa passar o olho e acabar excluindo. Sobraram 12, tá? Então, que atenderam aos critérios de elegibilidade. 2 ainda foram excluídos depois da leitura inteira do paper e sobraram 10 estudos. Então eles saíram de 542 e chegaram em 10. Isso é um bom flowchart de seleção para uma revisão sistemática. O problema que me chama a atenção como professor de metodologia, como pesquisador, é por que enfiaram 2 papers de revisão manual. Manualmente entraram 2 papers nessa revisão. Atenção, percebe que o dado vai ficando mais nebuloso. E aí depois a gente tem algumas tabelas que vão descrever os estudos. Esses 2 estudos que eu estou falando nessa revisão, nesse vídeo, eles estão full, tá? À disposição. E aí a gente tem o forest plot, que eu quero achar aqui. O forest plot, o primeiro forest plot que ele tem é sobre qualidade de vida. O que é interessante? Quando ele fala de qualidade de vida, todos os papers vão em favor da qualidade de vida. Todas as pessoas que receberam um tratamento, que tinham dor crônica, que receberam um tratamento de terapia crânio-sacral, melhoraram a qualidade de vida. Em relação ao quê? Em relação ao grupo controle. Só que sabe o que acontece nesses grupos controle desses estudos aqui? Que foram 2, 3... foram 3 estudos basicamente
que falaram de qualidade de vida. Nesses 3 estudos que falaram de qualidade de vida, sabe o que eles compararam no ensaio clínico? Terapia crânio-sacral e não tratamento. Então vamos pensar o seguinte: você tem uma dor crônica e você faz um tratamento X. Você tem uma dor crônica e você não faz nenhum tratamento. Aí a gente compara os dois, o que fez um tratamento X e o que não fez. Qual é a chance de isso ser maior de um lado ou de outro? Porque eu tenho mais intervenção de um lado e menos intervenção do outro. E além disso, a qualidade de vida é uma avaliação subjetiva. Por quê? Você pode responder um questionário de qualidade de vida, que é interpretativo. Então essa qualidade de vida foi analisada a partir de questionário e perguntas subjetivas aos pacientes. Ou seja, puta viés, né? Porque você tem um grupo que recebeu mais intervenção e um outro grupo, e esse grupo que recebeu mais intervenção teve uma avaliação subjetiva, ele estava sendo mais cuidado, então a chance dele falar que melhorou mais era maior, e o outro grupo não recebeu nada. Então a chance de falar assim, minha dor ficou igual, claro, não fiz nada. Então se esse outro grupo de comparação tivesse recebido um tratamento placebo de terapia crânio-sacral, a comparação ficava mais legal. Agora, a comparação foi com nada. Então, se você compara tratamento com nada, a chance do tratamento dar resultado é muito grande, porque teve mais intervenção de um lado. Então, qualidade de vida é uma avaliação subjetiva e os pacientes não tinham um grupo controle adequado, porque a adequação aqui seria placebo, para ter uma intervenção mais ou menos igual, tá? Uma qualidade mental, qualidade de vida mental. De novo, avaliação subjetiva. E aí o que acontece? O estudo faz uma coisa muito interessante. No forest plot, se vocês forem olhar, é a figura 7 do estudo. Se vocês forem olhar esse forest plot, sabe o que vai acontecer? Quando você vê o losango do resultado da revisão sistemática do forest plot, ele está tocando a linha do zero. Se ele está tocando a linha do zero, quer dizer que a terapia crânio-sacral e o controle tiveram resultados iguais. Então, mesmo com uma avaliação subjetiva da qualidade de vida mental, não teve diferença entre o grupo tratado e o grupo controle para a qualidade mental, de vida mental, que eles chamaram aqui. E aí a gente tem aqui, para uma melhora global dos pacientes. Para a melhora global dos pacientes, de novo, os estudos não tinham um grupo placebo, somente grupo controle. Então, o grupo controle foi acompanhado pelo mesmo período de tempo com dor crônica. O que acontece quando você compara? Mais intervenção de um lado e menos intervenção do outro. Óbvio que vai dar a favor à intervenção. Então, na figura 8, vocês vão ver o losango deslocado para a terapia crânio-sacral, o que é um outro erro, tá? De viés do estudo. Então a gente percebe que tem vários vieses do estudo que são fatores confundidores e que se um leigo que não entende de metodologia científica ler esse estudo, ele vai falar que a terapia crânio-sacral ajuda pacientes com dores crônicas, mas na verdade ela ajuda por erros metodológicos da revisão sistemática com meta-análise, tá? A gente não sabe se essa revisão sistemática com meta-análise foi feita enviesada já de início, então ela já foi feita para dar esse resultado, ou se ela foi feita por pessoas que não conheciam metodologia científica e chegaram os resultados dessa forma. Eu não posso afirmar nenhuma coisa nem outra. O que a gente pode afirmar é que os estudos têm muito viés para a gente poder afirmar o que eles estão falando, e obviamente que a conclusão desses estudos qual que é? Que a terapia crânio-sacral é muito boa para pacientes com dores crônicas, tal. E na verdade não é. Então o que a gente tem que lembrar? Quando eu tenho um ensaio clínico, eu vou comparar uma intervenção com alguma outra coisa. Se eu comparo minha intervenção com um placebo de intervenção, eu estou comparando os efeitos da minha intervenção. Se eu comparo a minha intervenção com o controle sem tratamento, a chance do meu tratamento funcionar é maior. Então um bom ensaio clínico pode ter um grupo tratado, um grupo controle e um grupo placebo. Aí a gente consegue comparar direito esses 3 grupos. E nenhum estudo dessa revisão fez isso. Então é o primeiro viés. Segundo viés, não tem um registro de clinical trial de nenhum desses estudos que foram incluídos. Para mim isso seria critério de exclusão dos estudos, tá? Outra coisa, incluíram 2 estudos do nada com uma busca manual. Por quê? Eu não sei. E ele não fala quais são esses 2 estudos que foram incluídos por busca manual.
tá? Ignorou o intention to treat, ignorou os pacientes que desistiram do tratamento. Então, simplesmente pacientes que desistiram do tratamento não foram consultados. Por que eles desistiram? Será que eles não desistiram porque eles pioraram? E isso não podia levar todo o resultado para o outro lado? Pode ser. Uma outra coisa, utilização de medidas subjetivas para análise. Percepções dos pacientes e percepções dos pais dos pacientes. Eu percebi que eu estou melhor porque eu fiz mais intervenção. Eu percebi que eu estou sendo mais cuidado, então eu tive um resultado melhor. Isso chama efeito Hawthorne. Quanto mais o paciente percebe que ele está sendo cuidado, melhor ele, maior a chance dele falar para você assim: não, eu estou melhorando, eu estou vendo que você está se esforçando, eu venho aqui toda semana, você fica aí 1 hora comigo, 40 minutos comigo, colocando a mão, tal. Então eu vou falar que melhorou alguma coisa para você achar que eu estou melhor. Então, outro problema, avaliações subjetivas e efeito Hawthorne. E um outro fator é os participantes do estudo não eram cegados. Isso é uma falha muito grave. Os pacientes sabiam quem era grupo tratado e quem era grupo controle. Então, o paciente sabia que estava recebendo intervenção e o outro não estava recebendo nada. Qual é a chance de ele falar que ele está melhorando mais? Isso é viés de novo. Então, quando você olhar esses estudos de novo, tenta analisar esses parâmetros que eu estou falando para vocês. Por quê? A gente tem muito viés, mesmo nas publicações, mesmo em revistas boas. Então eu preciso aprender a analisar a metodologia do estudo. Quando eu faço uma boa análise da metodologia do estudo, eu consigo ter parâmetros para dizer: esse não é um estudo legal e eu não vou levar isso em consideração na minha prática clínica, tá bom? Então, infelizmente, a terapia crânio-sacral tem um estudo falando que ela é um bom tratamento para pacientes com dores crônicas. Porém, numa análise mais profunda dessa revisão sistemática com meta-análise de ensaios clínicos controlados randomizados, nos mostra que não é tão legal assim. Por quê? O grupo controle não tinha tratamento, foram utilizadas medidas subjetivas, não foram cegados os participantes, ou seja, eles sabiam que eles estavam recebendo mais intervenção que outro grupo. Não, os participantes que saíram, que desistiram do estudo, não foi coletados os dados dele até aquela ocasião, eles simplesmente foram excluídos e não tinha registro dos ensaios clínicos. Então, por causa desses 5 parâmetros, eu posso afirmar: essa revisão sistemática é um lixo. Ela não vale para a nossa prática clínica, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. Mandem as sugestões, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima. Um grande beijo.